Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo João da Cruz, atualmente estudante de front-end. Hoje eu vou falar um pouco sobre a criação do aplicativo em HTML e CSS, que eu já aprendi até agora. A gente vai usar o VS Code, né, para a gente estar criando, desenvolvendo o nosso site. E as linguagens que a gente vai utilizar é HTML e CSS. A princípio, vou mostrar para vocês aqui como é que a gente dá início à criação do site, alguns detalhezinhos dentro dele. Aqui na área de trabalho eu vou criar uma nova pasta, eu vou chamar de projeto 1, né? E vou abrir ele com o VS Code. A gente vem aqui em abrir pasta, a gente procura o local da pasta, né? Nesse caso está na área de trabalho, projeto 1, seleciona a pasta. Tendo a pasta, essa é a parte de IA, a gente vai tirar, a gente não vai utilizar muito ela. E aqui a gente tem que só ajustar um pouquinho aqui. Eu tenho uma pasta do projeto, ok. Agora eu vou criar um arquivo novo chamado index.html. Note que aqui já ficou o símbolozinho do HTML. Aqui embaixo, no canto inferior direito, a gente já consegue ver a linguagem que está sendo interpretada. Outro detalhe importante que a gente vai fazer aqui, eu venho aqui nas extensões e a gente vai instalar uma extensão para poder ver o nosso site sendo desenvolvido na web, para ele abrir direto no navegador, que seria o Live Server. Escreve Live e esse primeiro aqui, ó, Live Server. Para que ele serve? Ele vai servir para quando a gente gerar um aplicativo, caso eu já estou adiantando aqui só para dar um exemplo para vocês, aqui vai ser criado um site, né? E para a gente visualizar, se a gente ficar fazendo isso aqui, ó, vindo lá no projeto, abrindo o arquivo.index, dando dois cliques, e o site já iniciou aqui, tá vendo? Ó? Documento, e ele está hospedado na minha máquina, né? Ainda não é um domínio de web, é local, mas para que toda vez que a gente for mudar alguma coisa, a gente ter que abrir esse cara de novo aqui e ficar carregando, como é que o Live Server funciona? Ele vai ter uma opçãozinha aqui embaixo, chamado Go Live, e também a gente pode acessar aqui clicando com o botão direito em cima do arquivo, Open with Live Server. Ele vai criar um servidor local, e a gente vai poder ver as mudanças acontecendo em tempo real enquanto a gente está fazendo as alterações no projeto. Outro detalhe muito importante, é, vou dar dica para vocês. Vem aqui em arquivos, aqui na opção abaixo de compartilhamento vai ter salvamento automático. Observa que se esse carinha estiver desativado, toda vez que eu escrever alguma coisa, vai ficar uma bolinha aqui, vendo? No cantinho aqui da pasta. Isso aqui mostra que o arquivo não foi salvo. Para salvar, a gente tem que dar um Ctrl S, um Shift S, para poder salvar esse arquivo, né? Então, dessa forma, vai ficar um pouco difícil da gente estar trabalhando e atualizando o site. Vou mostrar para vocês qual a diferença e vou aqui abrir o site aqui pelo canto inferior direito, com o Live Server. Vocês podem ver que o título da página também não foi mudado e a informação também não foi mudada. Agora a gente vai fazer uma alteração aqui. Vamos colocar aqui projeto 01. Note que não salvou, eu não salvei, de propósito, que não salvei. Agora a gente volta no site e vê que nada aconteceu. Para que a gente veja algo acontecer, a gente tem que salvar, né, o arquivo. Salvar. E agora desapareceu a bolinha, quer dizer que a última alteração que eu fiz já foi executada. Se a gente voltar lá no site, a gente vê que mudou, né? Só que é chato. Toda vez que a gente mudar alguma coisa, deixa eu botar aqui H1, eu
primeiro projeto, né? Note que quando eu faço isso aqui e volto lá, ainda não alterou, né? Não foi dado um título para esse meu site, porque tem que ficar salvando. Se eu for lá novamente, salvar, né? Note que agora mudou. Mas toda vez que eu for fazer isso, ficar dando um salve, pode ser bem repetitivo e algo chato. Por isso que quando você clica aqui em arquivo, tem a opção aqui de salvamento automático. Quando você clica nele, note que aparece uma setinha aqui do lado mostrando que está ativado. Então agora toda alteração que eu fizer vai ser automaticamente salvo, sem precisar eu estar dando Ctrl F ou lá em arquivos e salvar. Vou dar um exemplo aqui, vou botar aqui um H2, vou escrever aqui. Este é o primeiro site que estou desenvolvendo com vocês. Se eu voltar lá, note que eu não precisei fazer nada. Ele já alterou, entendeu? E isso ajuda bastante o desenvolvimento do código. A gente pode só simplesmente estar digitando nos projetos e vendo as coisas acontecer de forma dinâmica, instantaneamente, né? Eu vou estar pegando aqui e vou dividir em duas telas. Fica bem mais fácil assim. Então, vou dar o exemplo novamente. Vou mudar aqui para qualquer coisa. E note que, à medida que eu vou parando de digitar ou de mudar alguma coisa, ele já vai automaticamente estilizando, vai colocando os itens dentro do site. E isso facilita muito a nossa vida. Vamos manter o primeiro projeto, ou o primeiro site, né? Primeiro site. E aqui embaixo, o subtítulo. Algumas das informações que eu vou passar aqui é referente à criação desse site aqui, ou seja, da estrutura dele. Quando você vai criar um site e coloca .html, né, você está dizendo que está criando um site em HTML. Você vai estilizar, você vai criar o seu código na linguagem HTML. Isso permite uma função do HTML5. Se você colocar apenas um ponto de exclamação, ele já traz para você uma estrutura pronta. Mais para frente eu vou dar ênfase nisso aqui, vou explicar para vocês como é que funciona cada um desses elementos aqui. Mas basicamente, a gente está digitando na estrutura da linguagem HTML5, HTML5, né? Aqui embaixo a gente tem a linguagem, que a gente pode deixar Português Brasil. Por enquanto, que a gente vai desenvolver só para território nacional, é interessante a gente utilizar a linguagem de português, né? Mas, no caso, quando já tiver mais evoluído no código, a gente pode estar desenvolvendo também em outras linguagens. Pode deixar em inglês mesmo, vai depender para quem você está prestando serviço. Freelancer, você está contratado por uma empresa americana ou não. No momento a gente está trabalhando aqui localmente, então, português Brasil. E esse header aqui é o cabeçalho do texto. Tudo que não vai aparecer na tela, tudo que é de importante do site pré-configurar, vai ficar aqui. Então, a gente está utilizando o, o UTF-8, quase não sai, o tipo de viewport, e o content que a gente está utilizando é o Widget Device Widget, que é a escala de 1.0. Eu vou explicar para vocês também nos próximos vídeos. No momento eu estou só fazendo uma aula introdutória, então a gente dá continuidade. Aqui nesse carinha
é o título, né? Então, a gente coloca o título, que é o que vai aparecer aqui em cima. A gente coloca aqui. Vou dizer aqui novamente. Projeto 1 ou site 0, né? Ah, note que essa informação ela não passou para cá. Por quê? Porque quando eu desestruturei o código, apaguei tudo e comecei de novo, como se aqui fosse um novo site. Então, eu tenho que fechar a porta que eu estava utilizando e vou iniciar novamente o live. Ou eu posso vir por aqui, botão direito, Open, Free Live Server. E note que outra aba foi criada agora com esse site, né? Essas mensagens aqui a gente ignora. Eu posso fechar isso aqui. Vou manter isso aqui grande também, né? Pronto. Não tem nada na página. Essa parte aqui ficou entendido, né? Há outra forma, outras coisas que a gente pode editar aqui, que eu vou mostrar para você agora. Mas a princípio eu acho que para a aula não ficar muito grande, a gente vai focar um pouco mais no HTML. Tudo que fica dentro de body é o corpo do meu texto, né? Body é corpo. Então, tudo que vai ficar visível na tela, a gente vai construir dentro do body. Então, vamos usar outro exemplo novamente de H1. Meu primeiro site. Aqui embaixo eu posso dar um H2. Também vou estar explicando essa semântica, né, dessas tags mais para frente. E a princípio, a gente vai falar sobre isso. Aí note, tá ficando muito feio. Porque isso é outro H2, um parágrafo. Começar a escrever coisas aleatórias. Vai criando coisas aleatórias, né? Outra forma de encher linguiça. Escrever Lorem. Ele já cria automaticamente um texto pré-definido pra gente. Um Lorem. Aí faz, fazer novamente. P de parágrafo, a semântica, que seria um parágrafo. P. E a gente escreve dentro Lorem. Lorem. E essa abreviação de Lorem aqui, ela vai criar um texto de enchimento de linguiça mesmo, sabe? Só para a gente preencher e ver como tá ficando no nosso site. E ele gera um texto aleatório, entendeu? É, já para dar uma introdução à próxima parte do que a gente vai falar, vou diminuir isso aqui, deixa só H1, H2. E vamos falar sobre o CSS, porque o HTML, ele introduz as coisas na tela, mas é muito difícil estilizar, entende? Dá aquela cara mais de desenvolvimento mesmo, de coisa mais futurista, mais atual. E ele é bem antigo, digamos assim, sem estilo, sem nada. E para a gente estar fazendo isso, a gente não consegue fazer aqui, até consegue, né? Mas para quem está desenvolvendo em HTML, tem outro carinha chamado CSS, que é o complemento. Como se aqui fosse o esqueleto do texto, diria assim, e o CSS está mais para o estilo, como se fosse o que termina de compor o corpo humano. Os músculos, os estilos, as características, todo o cabelo, entendeu? Seria mais ou menos isso. Aqui eu vou criar outro arquivo dentro da minha pasta de projeto 1 e vou chamar de style.css. Style é estilo, né? E .css seria a extensão desse arquivo. Eu estou dizendo que esse arquivo ele vai ser interpretado em CSS. Se você parar para observar lá embaixo, né, onde eu mostrei que estava em HTML ainda agora mudou para CSS. Quer dizer que o interpretador identificou que esse conteúdo aqui, código que for colocado aqui dentro, vai ser interpretado na linguagem CSS. O que todo mundo faz é
preparar algumas coisas antes de começar realmente a desenvolver o aplicativo, né? O site, desenvolvimento web. Note que tem uma borda aqui. Aqui inicia, ali inicia o texto, né? Inicia o site aqui, nessa linha. E aqui embaixo tem uma bordazinha, tem um espaçamento. Assim também tem um espaçamento, tá vendo? Isso se dá pela uma configuração inicial do próprio site. Ou seja, quando você não diz nada, ele atribui alguns componentes como padrão. Como é que a gente muda isso? A gente pode estar vindo aqui e dizendo que eu quero colocar um asterisco. Esse asterisco é uma configuração global do site, ou seja, todo o nosso site. Vou abrir e fechar chaves. Dou um Enter para quebrar, né? Vou fazer essa quebra de linha para cá. Fica mais fácil de interpretar. E aqui eu vou dizer que eu não quero essa margem. Aqui é uma margem, né? Então vou dizer que margem vai ser zero, entendeu? Vou dizer também que o padding, porque se a gente parar para reparar, esse espaço é o mesmo desse. Então o que tem aqui dentro dessa caixa é um padding, entende? Não sei se eu colocar aqui em inspecionar, se a gente vai conseguir ver isso. Ó, aqui é o site inteiro, o header, e aqui é o body. Note que quando eu clico em body aqui, ele fica em volta do texto, uma bordinha na cor laranja, amarela. E note que aqui tem a mesma borda, tá vendo? Um em cima e embaixo. Eu não quero essa borda. Como é que a gente tira? Escrevo padding. Padding. Também vou dar zero, porque eu não quero essa borda, entendeu? E por último, eu vou dar um sizing box, box sizing, né? Eu vou dizer que a borda é box, padrão. Por quê? Eu não sei. Geralmente as pessoas, elas fazem isso. Mas note que nada do que eu fiz aqui mudou, né? Não mudou nada. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu quero estilizar, mas eu não estou linkando ele aqui. Eu não estou dizendo que eu quero pegar os estilos desse CSS e introduzir dentro do meu site. Como é que a gente faz isso? Vou fazer agora. Aqui embaixo de título, a gente pode estar adicionando isso. A gente escreve link e observe que quando eu escrevo o link, aparecem algumas informações. Inclusive a que a gente tem interesse, que é CSS. Há várias outras formas, agora outros tipos de importações, como esse favicon, que eu vou também estar mostrando nas próximas videoaulas, que esse favicon é responsável por esse íconezinho que fica aqui. Nota que aqui tem um íconezinho, de um globozinho. A gente pode personalizar com um ícone do teu próprio site. E a gente utiliza ele, eu vou ensinar como é que faz, adicionando uma imagem tipo icon, né? Mas isso aí vai ficar mais para frente. O nosso interesse está nesse link, dois pontos, CSS. A gente vai clicar nele aqui, ele vai preencher algumas coisas para a gente. Note que quando eu fiz isso, ele automaticamente já mudou, né? Se eu tirar ele, ele fica de um jeito. Se eu adicionar ele fica de outro. O que que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo pegue, né, a relação de estilo desse carinha aqui, de onde ele está, que seria esse href, a referência de onde eu quero. Aí ele vai dizer onde é que está. Se o arquivo estiver dentro da mesma pasta, né, ele vai dar simplesmente style.css. Vamos supor que o arquivo esteja dentro de uma outra pasta, que eu vou chamar de style também, né? Que é uma pasta, style. E se eu pegar esse carinha aqui e jogar aqui dentro, note que ele perdeu a configuração. É como se ele não tivesse mais encontrado. E aí, para achar ele, eu teria que dizer onde ele está. Então, teria que colocar a pasta primeiro, style, barra, e o arquivo, CSS, não esquecer da sua extensão, né? Note também que se esse arquivo tiver um nome diferente, ele também vai quebrar, porque ele precisa ter um nome exato aqui do arquivo. Ah, mas quando eu coloquei, já tinha colocado o nome certo. Isso é verdade. Mas note que quando eu coloco link.css, ele já autocompleta para mim com style,
que foi o nome que eu coloquei, né? Style. Então, se você não colocar o nome style aqui, ele não vai iniciar de imediato. É errado ter outro nome? Não. Você só pode alterar aqui. Então, eu nem conseguiria colocar esse aqui, né? Mas, vamos supor que eu tivesse outro nome aqui, tipo, eu quero dar um nome para ele. Meu estilo, entendeu? É só eu vir aqui no HTML e escrever aqui, meu estilo. E ele está dentro de uma pasta, né? Style barra meu estilo. Estilo.css. E aí ele vai funcionar da mesma forma, entendeu? Então vamos lá. O que a gente aprendeu hoje? Aprendeu a estrutura do site, quer dizer, deu uma olhada básica, né? Basicamente, o que a gente alterou aqui foi a linguagem, o título e o corpo. E a gente aprendeu também a estilizar. Próximas aulas eu vou ensinar algumas propriedades do CSS, que aqui a gente só fez um reset, né? Na verdade, aqui a gente só fez um reset. Que se eu tirar essa margem aqui, ó, ele volta a ter a margem, né? Então, meio que a gente fez foi resetar e deixar do zero, para começar do zero. Nas próximas aulas eu vou ensinar algumas propriedades para vocês, que é de edição. Um exemplo rápido aqui, que a gente vai ver nas próximas aulas, seria o alinhamento. Tá vendo que o alinhamento dele está todo para o canto superior esquerdo? A gente poderia mudar isso com um tipo de display, que seria o display flex. Flow também está ensinando algumas coisas, mas a princípio a gente consegue mudar o alinhamento, consegue mudar a cor de fundo, né? Background color. Vamos botar aqui só para ter uma ideia, red, né? Então a gente consegue fazer isso. A gente consegue mudar a cor dos textos, né? Tipo, o color dele, light. Light. Então o texto já fica branco. E isso aqui é da parte de estilos, né? E eu vou estar ensinando isso aqui na próxima aula. Por hoje é só, o vídeo está ficando um pouco grande, mas vai ter mais vídeos explicando mais ou menos como é que funciona. É isso. Fique na paz. Amém.